Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Damas de Ferro. Eu sou o Rafael Zlatinski, o host, e eu estou aqui também mais uma vez com a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Ferrenhos? Tudo bem, Rafa? Tudo certo. A Lohane, né, nosso grande co-host aqui também do podcast. E estamos com a Suelen Majorri, que é a da gestão do blog do Damas de Ferro. Tudo bem, Suelen? Tudo ótimo. Olá, Ferrenhos. A gente vai pegar agora, né, esse filme que eu tinha selecionado, que é uma comédia, A Morte de Stalin. E o que vocês acharam desse filme, inclusive? Sarcástico, um humor ácido, assim, bem peculiar, né? Uhum. Irônico às vezes, né? É o momento em que a tragédia real oficial é comédia. Porque não tem outra opção a não ser rir daquilo. Exato. E o melhor de tudo é que da maneira como que eles encenam é que é real grande parte daquilo. Sim. Né? O desespero. Se dá pra rir algumas piadas, né? Uhum. Eles transformaram de uma forma comédia, né? É uma coisa que surpreendeu muitas pessoas, até inclusive na parte do cinema, né? Dos britânicos conseguirem fazer um filme bom, assim, né? De comédia, derrotando a grande maioria dos americanos. Né? Que o filme ele é feito inteiramente por britânicos, né? É engraçado como que todo o desespero, todo aquele ar lá que a gente pode ver, né? Que é até uma coisa que eu quero conversar até mais tarde, é sobre a parte da censura, do coletivismo e de todos esses problemas, né? São retratados como parece um absurdo, né? Da pessoa ter que... Nossa, ter que esse desespero para, por exemplo, né? No início do filme, sobre aquela parte do concerto, né? Que foi gravado ao vivo, e daí por ter sido ao vivo, o cara não tinha gravação e o Stalin pediu a gravação. Pior de tudo é que isso é verdade, né? Não, tipo, foram 3, na verdade, maestros que eles tiveram que recorrer, né? Porque o primeiro, ele tava com muito medo e não conseguiu ter a capacidade de conseguir conduzir. Daí depois o segundo, ele estava muito bêbado. E daí por conta disso, né, também era impossível. Até que apareceu o terceiro, como aparece no filme, que daí eles chegam na casa dele no meio da madrugada, chama ele, não, agora você vai ser condutor aqui dessa peça, e pessoa sem entender nada. Como também, né, a carta que a mulher manda é verdadeira. E o fato de chamar os camponeses também para verem as peças, para evitar de ter eco, né, no teatro lá, né, também é verdadeiro. Então, tudo aquilo dali que parecia uma coisa absurda, tipo de um filme de comédia, na verdade realmente aconteceu, né? As pessoas não conheciam ele pessoalmente, mas ele causava favor. Não, eu gosto dessa cena quando o cara corre para impedir as pessoas de todo mundo sair do teatro. O medo das pessoas é tão grande que ele literalmente tem que falar, calma, ninguém vai morrer. Sim. É meio surreal, tipo... Infelizmente o surreal às vezes acaba sendo real, né? Que pra contextualizar, né? Como também a gente já pegou em outros filmes que a gente analisou aqui, né? Que nenhum que eu queria já ter entrado como host aqui do podcast, mas infelizmente não deu tempo, que era Sombra de Stalin. Que é um filme maravilhoso também, falando do Holodomor, e tem gente que ainda nega, né? Mas enfim. A questão é que a realidade com que se passou toda a União Soviética, desde o seu início ali com Lenin, e até o próprio Lenin não queria que o Stalin assumisse, né, o governo, né? Que ele mesmo viu o perigo que era o Stalin. E até a juventude do Stalin era um pouquinho peculiar, né? Que o cara era uma pessoa que... ele começou a crescer no movimento lá dos bolcheviques, sendo um terrorista. Né, então ele fazia crimes, né, ele assaltava e por aí vai para conseguir levantar fundos para os bolcheviques. O que inclusive o nome Stalin, ele colocou, né, esse nome para disfarçar suas origens georgianas, né. Então, como que eu posso dizer, desde muito novo o cara já conseguia ser uma ótima personalidade em como não ser uma pessoa. Ainda aí, né? Ditadores de outros países, não dá muito certo esse negócio, né? Né? Mas, né, inclusive, o pessoal do bolcheviques em si, o Stalin, ele também tinha a questão do antissemitismo, né? Só que a gente vê uma passada de pano muito grande, né, de, sei lá, uma boa galera. Não é antissemitismo. É só que, na verdade, o Trotsky era um traíra e tudo mais, né? Porque o Trotsky, ele pertencia à família judaica.
Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Eu vou estar um pouco animado nesse episódio, porque eu adoro esse filme, tá? Então. Sério. Vão falando também, porque eu acho muito maravilhoso. Agora, retornando, né? Você falou uma coisa interessante, ele mudou o nome para disfarçar as origens dele, porque ele é da Georgia, mas ele tinha um sotaque pesadíssimo, que ele nunca conseguiu tirar, e ao que parece, pelo que eu já ouvi, ele tinha o carisma de uma pedra dentro de uma caverna que ficou escondida por milhões de anos. Sim. Ele é uma personalidade um tanto pouco peculiar, né? O próprio Stalin, por conta de, como você falou, né? Da questão do carisma dele e, né? Como disse, né? De ele querer esconder suas origens. Mas a questão é que o cara, ele sempre soube também fazer essa parte manipulativa, né? Inclusive o que fez com que ele conseguisse assumir o poder, né, foi sem querer, né, o Trotsky ele acabar errando a data do funeral lá do Lenin, e o Stalin tá ali. Não, eu sou a pessoa capacitada pra fazer tudo isso, né, desmoralizando, porque sempre teve uma rixa entre o Trotsky e o Stalin, né? Então ele sempre teve esse caráter um pouquinho manipulador, né? E desde quando ele consegue assumir o governo, contextualizando um pouco, né, do início do filme, onde que as pessoas ficam vendo, né, ele passando as listas, né, e o Bering, que a gente pode chamar ele de o Himmler soviético, ele sempre teve uma questão muito soberba de querer, não, eu sou o protagonista desse negócio, eu sou, né, a pessoa, como que eu posso dizer, o Deus na Terra, né? O que, inclusive, agora retornando pro filme, o Beria, ele teve um papel muito importante durante toda a trajetória da União Soviética. Antigamente, eu acho que, se não me engano, antes dele era o Yezhov. Só que o Yezhov, que aparecia nas fotos junto com o Stalin, secretamente sumiu dessas fotos, né? Não sei porquê. Né? Tinha bastante Photoshop, não é uma coisa recente, né? Existia desde aquela época. Mas o Beria, ele tem também essa característica muito manipuladora. E ele, como tinha dito, né, ele é um grande Himmler soviético. E, bem, você tinha falado, né, Lu, sobre essa parte de como que foi toda a personalidade que eles conseguiram retratar no filme. Como eles conseguiram resgatar toda essa personalidade dele e como a gente consegue perceber também a personalidade do pessoal que fazia parte daquela comissão, né? Uhum. Que cuidou de toda a substituição dele, ali, toda a mudança no período e tudo mais, sabe? Para escolher quem queria substituí-lo. Eles queriam, percebi que no filme, assim, eu acho que eu tô me adiantando um pouco, mas quando ele morreu, eles tentaram meio que desmistificar, né? Tirar todo esse endeusamento, essa adoração que tinha a personalidade dele, né? Quem conseguiu fazer isso foi o Khrushchev em 56, na verdade, né? Ele assumiu em 56, né? Depois do filme. Mas o Khrushchev, ele sempre não gostou do Stalin. Só que ele sabia jogar o jogo sendo um piadista. Bem que até dessa parte da personalidade que mostra no filme, dele sendo um comediante, dele fazendo piadas, inclusive o método lá que ele tinha falado, agora eu não lembro se era o método Khrushchev ou outro sobrenome russo, mas esse método realmente existia, né? Ele realmente chegava lá pra esposa e contava as piadas e quais o Stalin riu e qual que o Stalin não riu. O que também, o Stalin era também uma pessoa que gostava de ver filme de cowboys. Era verdade. Não sabia Então, dessa.
Os caras souberam retratar muito bem vários fatos curiosos, assim. Então, tipo, ele pegava, juntava realmente o pessoal, assim, que era mais próximo dele pra ficar passando a madrugada bebendo e assistindo filme de cowboys. Enfim, né? Peculiaridades, né, do nosso querido ditador aqui. E aleatório, né? Eu achei Uhum. interessante como o filme conseguiu trazer várias dessas coisas aleatórias para construir toda a narrativa e trazer uma piada, assim, com gosto agridoce, né? Uma Sim, comédia, assim. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu até conversei com o Rafa, eu não gostei do filme. sim. Eu não tinha conseguido perceber essas sacadas. E o Rafa foi me explicando todo o contexto e tudo mais. Daí, quando você consegue entender um pouco mais do contexto histórico e da intenção das pessoas que fizeram o filme, eu comecei a achar um filme bom, porque é um filme muito inteligente. Uma narrativa muito inteligente que eles conseguem construir ali e trazer de forma engraçada um acontecimento que teve um peso tão grande na história. Sim. É, Interessante. Ali a gente já tá 50 e poucos ali, né? Mas ali a gente já tá meio que. A Guerra Fria já começou, vamos dizer assim. sim. É tão interessante quando você, com o conhecimento do que vai rolar no futuro, do quanto essas duas culturas vão tentar se separar uma da outra, da competição de é melhor aqui, é melhor ali, a gente tem, né, vamos dizer assim, os nossos costumes são melhores, nós somos os bonzinhos, eles são os vilões, aí depende de quem que você está ouvindo. Nem o Stalin escapou do John Wayne, né? É hilário pensar nisso. O que ocorre? Porque eu fiquei lembrando depois das inúmeras piadas do Ronald Reagan sobre Rússia e tal, mas aí a gente já está muito mais para frente. Uhum. E como essas culturas aí, como o cinema americano foi começar a colocar os russos, os soviéticos na época, né, como vilões do mundo, né, como pessoas que basicamente o vilão do Superman, eu quero o mal de todo mundo, a destruição de tudo que é bom na Terra, vamos dizer assim. Uhum. E aquilo que representa a América, o cinema americano, especialmente o cinema de Velho Oeste, era algo que um ditador russo apreciava muito. Então, assim, é um centro da cultura americana, vamos dizer assim, à época. Algo muito conhecido, algo muito amado, algo de fonte de orgulho para os americanos, que divertiu um ditador soviético. É Sim. irônico, é cômico. É, aquele negócio, né? A gente se parar pra analisar, meu cachorro latindo, enfim, né? Se parar pra analisar muitas das coisas que a própria União Soviética, né? Inclusive, né? Não podia Coca-Cola, mas podia Pepsi, né? Mais pra frente, né? Inclusive que a Pepsi chegou até a ser uma potência naval por conta que a moeda soviética não valia porcaria nenhuma, então daí eles vendiam destroyers, vendiam navios russos em troca de Pepsi. Mas enfim. Né, existe bastante essa contradição, né, soviética de não, capitalismo malvado, e a gente vê até nos dias de hoje, né, o pessoal falando, não, capitalismo cruel, escraviza as pessoas, e daí tu vê lá no Twitter da pessoa, tá escrito lá, né, foi publicado no iPhone. Mas, Ele e daí, falava mal, ele era contra todo o capitalismo, mas ele, pelo que a gente viu, ele gostava de usufruir de parte da cultura, né? Uhum, sim, mas... Né, o ponto que eu acho que seria legal a gente chegar até seria justamente dessa parte da censura, focar talvez um pouco mais no Beria, né? Que ele, né, por fim acabou provando um pouco do próprio remédio, mas durante seu tempo assim de governo, ele foi um dos grandes genocidas e o cara adorava fazer esse papel, né, querendo ou não. Porque ele conseguia controlar quem ia, quem não ia, né? Por ter esse aval, né, do Stalin de, vai matar essa pessoa, mata aquela que ia colar, né? E de como a NKVD, na época, ela conseguia suprimir, né, o exército também, até um certo ponto que eles queriam até conseguir fazer com que o Beria tomasse conta do exército soviético, né? Mas toda essa questão da censura que apresenta no filme, que é o, né, que como eu falei, né, esse desespero das pessoas, o coletivismo, então tipo uma pessoa se torna o inimigo da outra, né, tinha até separado uma frasezinha que pode ser legal aqui, né, fazendo com que você se torne espião do seu vizinho e dos próximos em ordem para se manter vivo, né,
tornando-se um ser robótico, fazendo somente aquilo que é mandado, em suma, reprimindo toda a liberdade. E como que vocês acham dessa parte, assim, né, como retratada no filme, sobre a censura? Acho muito interessante porque ali no filme ele tratou de demonstrar como era feito esse controle de informações, né? O Uhum, espelho que eles tiveram ali para controlar as informações que seriam repassadas e tal, porque por um bom período ali no filme, a morte dele foi escondida, né? Foi ocultada, até eles decidirem o que eles iriam fazer. E é interessante também a gente trazer que em 1922 foi criada o GLAVIT, que era uma agência reguladora estatal lá da União Soviética, que era responsável mesmo por controlar o que sairia dos materiais impressos. A gente percebe que a União Soviética ela faz isso desde sempre, até mesmo como eles conseguiram fazer o controle de informações de Chernobyl. O que aconteceu em uhum, Chernobyl? Eles conseguiram minimizar o ocorrido por um longo período, graças a essa censura que eles conseguem fazer de forma maestral, assim. Esse controle da mídia, controle dos órgãos, dos materiais impressos, controle do que é falado entre as pessoas. Por conta de todo o medo, as pessoas elas não conseguem mesmo repassar as informações de forma livre, né? Como a gente está tão acostumado aqui no mundo ocidental. Eu acho que isso continua acontecendo até hoje. A gente tem toda essa questão da guerra da Ucrânia. Lá eles têm uma narrativa totalmente controlada e diferente do que nós temos aqui. E eu acho que o governo ditatorial, o governo comunista, eles são especialistas em fazer esse suposto controle de fake news. Eles chamam de falsas notícias, mas eles são especialistas em controlar as narrativas, né? uhum. Eu achei que isso foi bem demonstrado no filme. Eles não trazem a questão do órgão regulator, mas eles trazem como o comitê ali do Stalin, o pessoal ali, o Beria, o Nikita, o Malenkov, eles conseguem controlar o vazamento dessa informação tão crucial, que mudaria todo o rumo da Rússia naquela época. Sim. Até porque, até o que é muito normal de todas as ditaduras, né? Que é a parte também grande falha disso, é que eles não preparam para um sucessor, né? Então, é como se aquela pessoa fosse eterna. E a gente pode ver isso se repetir em diversos lugares, né? No Hitler, no Mussolini, né? No Stalin mesmo, no Tito também, né? O Josip Broz Tito, ele foi outra pessoa que depois que ele morreu, poucos anos depois, a Iugoslávia entrou em guerra. Né? Então a gente consegue ver um grande problema de todas essas ditaduras de conseguir até fazer uma linha sucessória, né? De quão funcional que elas são, né? A pessoa não pode morrer que praticamente já tudo desanda, né? Ou quer acabar tudo do anterior, né? Eu acho que para uma A ditadura única de... mesmo, ela tem que ter um salvador da pátria, uma pessoa que é a personificação desse regime. Sim. E quando você tem essa personificação, você não consegue construir uma linha sucessória, né? Não consegue Uhum. construir uma linha sucessória baseada em ideias, talvez, porque você foca muito na pessoa. É o que aconteceu ali com o Stalin, e que para eles conseguirem tirar, destruir esse regime, essa personalidade stalinista dele, eles tiveram que trazer à tona, o Nikita teve que trazer à tona os crimes cometidos no regime dele. Eles fizeram Sim. toda aquela massa de liberações de prisioneiros, né, que foram presos durante o regime do Stalin, para tentar desconstruir essa imagem usada que as pessoas tinham dele. Então, como o Rafa falou, por conta do regime ditatorial, ele focar muito em ter uma pessoa de referência, em ter se fosse um deus ali daquelas pessoas, eles esquecem da necessidade de criar uma linha sucessória, da necessidade de você ter pessoas que possam assumir de forma natural, sem precisar ter uma quebra ali daquele regime, né? Uhum. Eu vou lembrar uma das coisas que esse filme lembrou. Hoje, eu acho que tem uma impressão de que hoje em dia a censura não é tanto quanto era na época de Stalin por causa da internet, porque vaza uma coisinha ou outra. Mas ela ocorre na internet, mas existe aí um país que corrigiu esses dois, vamos dizer assim, essas duas questõezinhas. A da sucessão e a da que mantém uma censura assim, a punhos de ferro, que é a Coreia do Norte. Uhum. Que é o único local onde eles conseguiram fazer uma personificação de uma família em torno de uma pessoa, que é o Kim Il-sung, o grande líder que eles falam. E com uma narrativa meio
religiosa, meio filosófica. Eu não vou arriscar dizer que é só religiosa, é uma religião, uma filosofia ali que cerca ali essa imagem da ditadura Kim, né, da família Kim, dos sucessores dessa ditadura. Foi a única ditadura até hoje que eu vi fazer isso. Porque geralmente, por exemplo, Papadopoulos Duvalier no Haiti, depois que ele faleceu, nem o filho dele conseguiu continuar, e dentre outras. Mas o que eu achei interessante é que o George, que eles chamam de George, eu assisti a versão em inglês, eles chamam ele só de George, Sim. o Malenkov, né, George Malenkov. Ele não era o segundo no comando porque ele era preparado para a sucessão. Ele era o segundo no comando porque ele era um cara que o Stalin olhava para ele e falava, tá aí um cara que não vai me suceder por incapacidade. Uhum. É precisamente o contrário. Aí você vê o cara, o nível de insegurança e o nível de... A cena cômica para mim é quando o filho do Stalin pede para fazer o discurso e a primeira resposta é no problem, sem problemas. E aí depois alguém, acho que é o Khrushchev, fala alguma coisa e o Beria também, e aí ele, peraí, eu acho que eu falei errado, eu quis dizer no problem. Gente, aquilo é tão engraçado no sentido de você sai de um líder que dita regras, que fala coisas, o punho de ferro do Stalin, o pai da nação com quem todo mundo concorda ou morte, para um cara que não consegue tomar uma decisão, não consegue consegue ter voz ativa, mal consegue exprimir as palavras. Eu até queria falar sobre isso, né? Tipo, você tinha até citado sobre essa parte da Coreia do Norte, sobre a sucessão, mas é porque os filhos conseguiram suceder, né? Diferente, né, no Stalin, que... Um pouquinho contextualizar, né? A mulher, né, do Stalin, ela era uma pessoa que ela era mais justa. Justa, tá? Entre aspas ali, né? Mas que queria mais a bondade do povo e tudo mais. E por conta de o Stalin estar fazendo algumas medidas anti-bolcheviques, anti, né, o socialismo verdadeiro, entre aspas também, né? Ela acabou se magoando com isso e depois se matou. Só que, se você for ver, né, os dois filhos do Stalin, tanto a Svetlana como também o Vassili, e se eu não me engano, o Stalin tinha outro filho, só que ele tinha outro filho, só que morreu durante a Segunda Guerra. Só que a Svetlana, ela puxou essa personalidade da mãe. De ser uma pessoa ali mais dócil, né? Ser mais pensando na bondade do povo, entre aspas, né? De novo. E o Vassili, ele já foi uma pessoa totalmente descamada, foi uma pessoa totalmente zoada, onde que realmente ele era uma pessoa alcoólatra, que não conseguia fazer nenhuma atitude direito, inclusive, né, batia na esposa. Então, ele tinha uma série de atitudes que não eram condizentes para ele conseguir suceder. O que fez com que ele também virasse uma piada, né? Dependendo, na verdade, né, de como uma boa ditadura funciona, né, o pessoal ia censurar essa parte, né, que ele agredia a esposa e, tipo, se ele não fosse um alcoólatra, estaria tudo bem, né, até, né. O importante é que ele soubesse falar bem e conseguia poder fazer as atrocidades que ele conseguia fazer, né. Porque o Stalin também já não era nenhum santo. Não sei se na vida real ele era tão perdido como ele é demonstrado no filme. Era. Ele é meio lunático, assim, meio... Ele não tinha condições alguma, assim, de assumir qualquer papel de liderança, de poder ali. Não, ele era uma pessoa totalmente zoada, como posso falar. Então ele era totalmente incapaz de conseguir fazer qualquer coisa assim, de conseguir governar um país. E é como a Suelen tinha falado, o Malenkov, ele tinha esse grande problema, também tinha visto em inglês, mas o Malenkov, ele tem esse grande problema de ele ser um poste, né? Bem que depois que ele assumiu, né? Ele assumiu ali de 53 para 54, e daí 2 anos depois o Khrushchev já conseguiu tomar o poder, porque o maior inimigo do Khrushchev era o Beria. Como também, imagino, acho que de todos lá era o Beria, né? Que o Beria era o único que podia destituir, né, as outras pessoas. Mas sabe o que eu acho legal? A cena, assim, o Beria entra primeiro entre aspas, né? Depois da senhora que vai levar o café da manhã, ele é o primeiro daquele comitê ali que entra na sala do Stalin. A primeira coisa que ele faz é guardar o bilhete,
E a segunda é achar os papéis. Abre um negócio, abre outro, pega uma chave, abre outra. É quase um puzzle de escape room, aqueles joguinhos de escapada de computador. Sim. E guarda aquilo, tipo, pega e guarda. Entrega pra alguém pela janela e guarda. E você começa a ver uma personalidade de um cara que vai maquinando. E no final, minha humilde opinião, ele cometeu o grande erro de contar o que ele tinha. Sim, Se ele não fala, ele podia simplesmente agir, né? Sim. Eu acho que ele percebe, eu acho muito boa essa sacada, porque a gente percebe que a Lenkov é meio perdidão, assim, então o Brady é que acaba dando as ordens, acaba dando tudo, decretando o rumo dos acontecimentos ali. E eu acho interessante que a partir do momento que ele entra no quarto ali na sala que estava o Stalin, ele percebe que quem tinha as informações era quem estava no poder. Então, muito claro, quando a primeira coisa que ele faz é procurar informações de outros membros da comissão. Porque assim ele teria todos na palma da mão. Claro, como a Stephanie falou, ele foi burro em revelar isso da forma que ele revela no filme. Eu não sei se na vida real ele fez isso também, mas ele foi possível, talvez. Mas eu acho muito interessante esse detalhe, que ele percebe que quem detém as informações realmente era quem teria o poder. Pois bem, né? Com todo esse terror que passava ali, é uma coisa que a gente consegue até perceber sobre essa parte, né, da morte dele, inclusive dos soldados, né? Eu vi um barulho caindo lá, né? E ele falou: não, eu não vou entrar, eu não quero morrer, né? Porque, como eu falei, as pessoas são extremamente robóticas, elas não podem fazer nada além daquilo que é mandado. Tirando a única coisa que eles podem ser espontâneos é denunciar alguém, né? Que é um dever dele, senão ele é um cúmplice, né? De uma propaganda antissoviética. Tem até uma cena bem marcante desse filme, onde que tem os soldados agindo, né? E tá uma criança, né? Um adolescente, sei lá, um jovem adulto, saindo, e daí ele é interrogado pelo pessoal da NKVD, né? Aonde que tá tal pessoa. E que acaba sendo o pai dele, né? Que daí deixa meio que subentendido lá. Que ele denuncia o pai. E o pai fica olhando com uma cara, tipo, seu bastardo. Mas enfim. Né? Muito engraçado que quando eles começam a tentar destruir a imagem que Stalin tinha e começa a soltar os prisioneiros, o cara volta pra casa e vê lá o filho dele, e o filho dele se assusta. Tipo, assim, Sim. é vivo. Sim. Né? É surpreendente como passa todos os negócios. Inclusive, de o Beria ter. Eu esqueci o nome do cara lá, que fazia parte do comitê, mas de ter guardado a mulher do cara, porque. É isso que eu ia falar, é o Molotov. É a esposa do Molotov. E ele tem uma cena muito legal que ele fala meu Deus, no enterro lá na cerimônia. Ele fala, ela está muito arrependida da traição que ela cometeu. E ele chama a atenção dele depois em um outro local, tipo, cara, que traição. Acorda, o cara faleceu. O cara que disse que a sua esposa traiu, faleceu. Entendeu? Ele fabricou evidência. Nada daquilo. Aí ele sai, tipo, tá, eu vou. Tipo, ele estava tão treinado naquele jeito de pensar que foi a primeira coisa que saiu. Sim. O que, inclusive, o Molotov, agora bem lembrado sobre o nome dele, ele fez o pacto do lado do Molotov-Ribbentrop. Então, ele que foi a pessoa que protagonizou ali pra poder fazer isso e, tipo, pra depois quase ser descartado como se fosse nada. Como, por mais que você possa fazer grandes feitos, tá bom, você fugiu da linha do coletivismo, pronto, já dá pra descartar já. Né? Então, esse coletivismo que ele demonstra bem no filme, onde que indivíduos são nulos, o importante é a nação, ou seja, a nação barra Stalin. Se você der um desvio, tá bom, pode descartar ali, não faz problema, não vai fazer falta. O que fez falta, né, inclusive na parte dos médicos, porque teve o grande expurgo lá do... O Stalin, ele começou a fazer seu primeiro expurgo, onde o Yezhov sumiu, e dentro do segundo expurgo teve também os médicos, que eram de origem judia, e que, né, como ele era um bom antissemita, ele foi lá e descartou as pessoas. Por causa que os judeus eram conspiracionistas contra o Estado soviético, sei lá o que mais que pode colocar ali, né? Mas enfim.
né? Uma coisa que não é muito bem mencionada, principalmente pelo pessoal da esquerda, o antissemitismo soviético. Eles passam um pano também. Eles fingem que não existia, né? A gente Sim. percebe como fez falta essa questão deles não deles desprezarem essa questão do individualismo. E os médicos, quando eles começam a procurar médicos capacitados, né? Encontram que só os médicos russos eram péssimos, assim, super eram novos, alguns não tinham experiência, não sabiam o que estavam fazendo. E quando eles conseguem achar os médicos que eram bons, na verdade, já é tarde demais. Né? Sim. E sabe o que me chama a atenção também? A gente estava falando da personificação, né? O Estado é a versão de cada país de o Estado sou eu, né? Para você ser o herói da nação, você tem que achar um vilão. Então, cada lugar vai achando o seu vilão. Cada estado, cada ditadura acha seu vilão. Né? A Rússia, a União Soviética é o capitalismo e tudo aquilo que é anti-coletivismo. E nós, a nação, como o Rafael bem falou, nós, a nação vulgo, o Stalin, também conhecida como um homem, né? Então, que dia, não? O Estado coletivismo, a nação é a vontade de um homem. Sensacional. Funcionou super bem, só que não. Pensamento coletivo que ele é ordenado, ele é direcionado para uma pessoa só, né? Sim. O que eu até quero pegar esse ponto e fugir um pouquinho do filme, que se a gente for pegar no contexto histórico, as pessoas que apoiavam ali o socialismo, tinha também a classe mais intelectual, a classe, né, que era estudiosa, que nem os comunistas de faculdade que tem hoje em dia. Só que, depois que foi feito de fato, né, eles assumiram o poder, eles são os primeiros a serem descartados, porque são os primeiros que vão se opor a essa ditadura. Falar que, não é comunismo de verdade. E daí eles foram os primeiros a serem descartados, alguns fugiram, como também foi o caso do Trotsky, né? Mas muitos acabaram indo pro Gulag. Então aquele jovem falando, não, o comunismo é legal e tudo mais, a gente tem que aqui pegar, ajudar o pessoal, a classe trabalhadora, sendo que o cara nunca pegou uma enxada na vida, talvez. Mas enfim, né? Toda essa ideia de classe intelectual, que nem a gente pode ver de grande maioria que hoje em dia até apoia a censura, né? Desculpa, não é censura, é regulação, porque todo mundo tem que ser feliz ali nas mídias. Mas eles ficam falando, não, como que é bonito isso daí e tudo mais, só que só pra encher o bolso de dinheiro e pronto, acabou, né? Porque não tem outro motivo. E já o pessoal que não se beneficia com isso, né? Barra Lei Rouanet, fica ali só... Não sei se é cegamente, se tem alguma vantagem nisso. Bem, pelo menos quando eu fui na Bienal da Uni, eu não vi nenhuma vantagem estar ali na Bienal, tá? Calor do cara. Né? Teve até arrastão ali no meio, sorte que eu não tava naquele momento, mas tipo, eu não vi muitos benefícios não, né, de estar lá na Bienal. Né? Eu consegui vender os livros liberais e tudo mais, legal. Mas eu vendo o pessoal da esquerda em si, não sei qual era o benefício daquilo. Não tinha muito legal, sabe? Era só o pessoal usando droga à luz do dia. Ficar balançando bandeirinhas ali da o JR, o JC. Eu acho engraçado, né? Que Bienal é uma parte da educação e os caras estavam balançando até bandeira lá que estavam mostrando o Lenin, o Stalin. Não, primeiro é o Marx, depois o Lenin, depois o Stalin, né? E depois sei lá quem que era, né? Mas os caras estavam balançando bandeiras desse tipo ali. Eu penso, tá, isso daqui é sobre educação, né? Então, realmente eu não Essa consigo galerinha, entender. ela é uma massa de manobra, na verdade, porque elas não estudam, elas não sabem o que elas estão defendendo de fato. Elas estão lá só para Sim. fazer volume, né? Sim. Grande parte dos ditos intelectuais de esquerda são assim, eles não estudam, não conhecem a fundo sobre o que eles estão falando, sobre o que eles estão defendendo, eles estão ali para fazer volume. Sim. De aceitação social aí, né? De eu não vou ser criticado se eu defender aquilo que as pessoas acham que é bom. Eu vou entrar na tribo das pessoas legais. Vamos dizer assim. Tem uma parte... E a depender de onde você trabalha e com o que você trabalha, tem um benefício de, não vou ser tão excluído. Né? Não vou ser tão...
discriminado, vamos dizer assim. E isso é uma das coisas que eu percebo. Agora, eu acho interessante. Eu vi um vídeo há algum tempo atrás, não sei onde ele está mais, mas o pessoal passou nas ruas de alguns lugares na Rússia perguntando para alguns russos que sabiam falar inglês, porque o vídeo é em inglês, eram poucos, qual a imagem que eles tinham do Stalin. E a imagem que as pessoas têm do Stalin é o cara que derrotou Hitler. Beleza. Ele ajudou muito a derrotar Hitler. Assim, se você excluir o fato de que o Churchill estava lá desde o início avisando todo mundo e de que por muito tempo a Inglaterra lutou sozinha, né? Mas detalhes. Meros detalhes. E se você excluir o fato de que são 2 genocidas, né? Então você está comparando o genocida que matou o outro genocida primeiro. Então, assim, é um conceito de herói meio esquisito, né? Eu acho engraçado, é da mesma forma que o pessoal defende Vargas aqui no Brasil, né? Ah, é um ditador, só que daí é um ditador que a gente deixa. Vulgo... Nossa, até fugiu o partido dos Ciro Gomes agora. Mas enfim. É o PDT ainda? É o PDT. Os caras são varguistas. Os caras são varguistas, né? Mas, tipo, a gente pode defender um fascismo, né? A gente pode defender um ditador ali, alguma coisa assim, desde que, na verdade, ele tem a narrativa ali, o que ele fez de ruim a gente passa um pouquinho de pano, pronto, acabou, né? E eles vivem nisso, de um jeito que eu não consigo entender. O que é a ideia que até gostaria de pegar esse filme e levar mais sobre justamente esse contexto da censura, de que o pessoal não consegue ter esse nível de contextualização do que de fato é uma censura, né? Pra eles, não, o que se opõe a mim é uma opressão. Então tem que cortar. Né? Então daí não é censura. Eu tô me protegendo. Sei lá o que passa na cabeça. A censura para ela é boa enquanto ela está calando as pessoas às quais você se opõe. As que falam coisas que te ofendem. Mas essas pessoas que elas defendem a censura, que elas defendem essa limitação, elas não percebem que quando mudar o censurador, o censurado pode ser elas, né? Então esse que é o risco. Você está dando poder na mão de uma pessoa, de um grupo, de um órgão, a ele dizer o que é certo, o que pode ser falado ou não. E as pessoas, elas não percebem o risco no qual elas estão se colocando a dar esse poder na mão de uma pessoa, de um órgão ou do Estado. Porque vai tirar pode tirar um momento e o censurado pode ser ela. E elas não percebem que a partir do momento que você começa a limitar, a apoiar a censura, apoiar o bloqueio da fala, da ideia, da piada, e um grupo específico, pode chegar um momento que esse grupo censurado seja teu. Né? Então elas não percebem o risco de você abraçar de forma tão banal a censura. Está acontecendo aqui no Brasil hoje. Sim, o que eu brinco, na verdade, é que a pessoa não consegue ver um passo à frente no jogo de xadrez, né? Ela pensa que vai ser eternamente a pessoa que tá concordando com ela. Em nenhum momento vai ser uma pessoa oposta. Se a gente pegar, né, como que eu tava querendo pegar esse contexto histórico que passa o filme, e até você conseguir pegar um pouquinho adiante, tu vai ver que daí, depois que o Stalin morreu, 3 anos depois, tinha uma pessoa condenando todos os atos do Stalin. Que foi o próprio Khrushchev. Foi a estratégia que ele utilizou para tentar tirar essa imagem de endeusamento que as pessoas tinham no Stalin, né? Uhum. E, assim, a pessoa que antes ele era o censurador, depois ele acabou sendo, depois desses 3 anos, ele passou a ser condenado. Então as pessoas que apoiavam ele, apoiavam as ideias dele, elas tiveram que ou mudar as ideias, ou elas defenderem ela de forma mais oculta, né? Porque a partir daquele momento, todos os atos do Stalin, todas as prisões que ele fazia, todos os atos violentos que ele tomava, passaram a ser vistos como algo ruim. E durante o regime dele era algo correto, o pessoal apoiava, ele estava certo em fazer aquilo. Como o Rafa falou, num período tão pequeno, tipo 3 anos, então elas não conseguem enxergar um passo à frente, assim. Como essa narrativa ela pode ser alterada, né? Eu acho que muita gente, tem uma parte de pessoas que de fato acredita nessas coisas e entra num auto-engano tão
É o famoso mentiroso que acredita na própria mentira. Mas tem uma parte de pessoas que eu tenho a impressão que sabe e não admite por vergonha. Vou dar um exemplo, fora da política. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a respeito de seitas. E uma que me chama muito a atenção é a FLDS, lá dos Estados Unidos. São pessoas que vivem hoje em dia e que de fato acreditam que um cara que foi condenado a pena de morte, pena de prisão perpétua, mais 20 anos por pedofilia, é o presidente dos Estados Unidos. Vocês não sabem, é um cara que chama Warren Jeffs. É o, entre milhões de aspas, profeta da FLDS. Tem gente que sai, e depois que sai, elas falam assim, eu já sabia que tinha uma coisa errada há muito tempo, mas todo o meu mundo virava em torno daquilo. E é muito difícil você desistir de tudo e começar do zero. Mas do zero mesmo, sem família, porque essas pessoas não conversam com os apóstatas, sem os amigos e sem tudo aquilo que você sempre teve como base. E tudo bem que hoje você não vai ter essa questão de sua família não vai parar de conversar com você porque você virou liberal. Quer dizer, depende da família, né? Mas, em geral, espera-se que a sua família ainda vá conversar com você. Mas você perde seu círculo de amizades. Sim. Porque se você fez o seu círculo de amizades ali, na Uni, por exemplo, ou nesses outros campos que são mais à esquerda, você perdeu o seu círculo de amizade todo. E aquilo é uma base muito importante. Então, assim, relações que você construiu durante anos, do nada. E você tem que construir coisas novas. Então é uma mudança muito difícil, imagino, para algumas pessoas fazerem. Eu senti isso daí bastante no meu colegial, né? Que no meu colegial, na época, eu não estudava muito sobre política. Na verdade, tinha até a versão sobre isso. Então, eu não queria nem ler jornal. Porque, pra mim, jornal era só passando coisas rotineiras que daqui a pouco seriam inúteis. Isso nos meus 17 anos. E eu tinha amizade com bastante pessoas, assim, mais do outro de esquerda. Tinha também uma amiga que eu tinha uma proximidade boa, inclusive. Só que a família inteira dela era de esquerda. E a partir do momento que eu comecei a fugir um pouco desse negócio, ela me excluiu da vida. Tipo, como se fosse nada. Que é, como você falou, é justamente para manter essa narrativa. E hoje em dia, né, depois de ter estudado psicologia, você tá num ambiente, certo? Se você luta contra esse ambiente vai agir contra você de uma certa maneira, sendo boa ou sendo ruim, né? E no caso da parte de esquerda, esse coletivismo, a pessoa ela vai ser inevitavelmente excluída disso. Por conta que a ideia em si coletivista é que a ideia é superior ao indivíduo. Você não pode ser diferente da ideia. Você ser diferente da ideia, você está desvirtuando, sei lá, querendo destruir essa ideia. E pronto, você tem que ser excluído, você se torna uma ameaça. Né? Então, a partir do momento que você vira o fascista, taxista, iadas, né, os istas da vida. Então, realmente, né, existe esse problema das pessoas conseguirem sair desse meio. Quando eu estava fazendo psicologia, eu estava cercado de pessoas de esquerda, porque a grande maioria dos psicólogos hoje em dia são de esquerda. Eu brinco, né, que eu não vou citar nomes porque eu não quero perder também, né, minha regulação para poder atuar como profissional. Mas é um antro de pessoalista. Então é um antro, né, de pessoas que querem ali mamarem na teta do Estado, não, a gente tem que proteger as minorias, ou coloca, né, como se as minorias fossem, né, o auge, só que você vê nas entrelinhas, é uma luta constante de ver quem que é mais minoria do que a outra. Porque eu cheguei a ver uma vez uma discussão nesse mesmo local, que estavam entre duas pessoas para conseguirem, né, assumir a liderança de algum projeto, alguma coisa assim. Daí o cara falou, né? Mas é porque eu, por ser homem, né? Daí tem toda aquela questão do patriarcado e tudo mais. Eu acho melhor você, que é mulher, assumir a liderança desse projeto que é tão importante, sabe? Então, a ideia em si é tipo, você é o suprassumo da minoria, tá? Você é a pessoa que pode estar ali no comando e tudo mais. E não a capacitação dela de conseguir ter conhecimento daquele negócio. É complicado esses anos de faculdade. Imagino. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro.
Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! Uma coisa legal, só para trazer ali, voltando no filme, que esse filme ele foi inspirado numa HQ com o mesmo nome, né? Tem uma HQ chamada Morte de Stalin, que traz toda essa narrativa, mas em forma de HQ. E aí 4 pessoas pegaram essa HQ e transformaram em filme. Eu achei isso muito interessante, assim. Sim. E como coube um humor britânico nessa história, né? A acidez, a ironia, o sarcasmo. Eu tava dizendo pro Rafael que são camadas de humor. É um filme em camadas. Quanto mais você presta atenção, mais você vê que, cara, não tem só um humor explícito, tem um tanto de humor implícito. Sim. E quanto mais... Isso também, por isso que acho que a maioria das pessoas, caso elas assistam esse filme, talvez elas também tenham a mesma visão que eu. Eu sou acostumada a assistir aqueles filmes de narrativa rápida, sabe? Filmes de estilo americano, que são um humor mais escrachado, uma coisa mais explícita. Então, pra mim, eu pensei, nossa, que filme cansativo, que filme sem graça e tudo mais. Quando o Rafa foi pontuando comigo ali algumas questões do filme que trazia esse humor bem inglês, bem implícito, aí você percebe o quão inteligente o filme é e quão bom ele é. Então, assim, pra quem tá acostumado, assim como eu, assistir esses filmes da Netflix, esses filmes rápidos, a primeira visão, assim, do filme é um filme cansativo. É um filme meio... Como assim isso aqui é uma comédia, sabe? Como assim isso aqui é uma comédia? Você não tá acostumado com esse humor em inglês, como você trouxe. Eu fiquei, tipo... o Rafa falou que isso aqui é uma comédia. Isso aqui não é uma comédia? Que coisa mais parada, que não sei o quê. Eu falei, tipo, meu Deus. Quando ele foi pontuando comigo e trazendo alguns insights, assim, daí você consegue perceber o quão bom o filme é e quão inteligente, né? Ele tem uma sacada, assim, muito boa. É que eu acho que a gente escuta comédia e pensa, poxa, eu vou rir muito. E, de fato, tem umas coisas que me fizeram rir. Tipo, o George escolhendo a foto e ele parece uma... Sabe, ele é uma tauba. Desculpa, eu falei tauba por causa da música. Tauba de Tirar o Álvaro. Mas ele é um... Não tem como você parecer a cara do Stalin, amigo. Você tem cara de bobo. Você tem cara do sujeito que vai ser enganado na próxima esquina, entendeu? Você não passa autoridade em nenhuma das duas. Então é cômico, mas não é cômico no sentido de, sei lá, rolar de rir, tipo Friends, você pausa o negócio pra você rir. Mas é muito hilário. Tem uma coisa tipo a procura da menina. É isso que eu ia falar. A procura da menina da foto. Mano, que coisa incrível. Ah, mas ela tá mais velha. A pessoa tava sua. Não, é procurar a menina original. Não quero essa, eu quero a esquerda original. Essa tá muito velha, é o tamanho dessa menina. Agora procura original, nova. Mas eu acho legal da Bandeira como eles se trataram justamente essa parte cômica, colocando essas acurácias históricas, né? Não sei se é da parte da menina foi verdadeira e tudo mais. Daí eu já não consigo dizer. Já foge da área de que eu pesquisei sobre esse filme, sobre o que batia ou não. Mas eu sempre gostei muito dessas coisas, né? Esses filmes que tem algumas coisas que parecem meio absurdas, daí você vai pesquisando e vai vendo que muita coisa é verdadeira. Então, que nem eu sempre gostei muito de Segunda Guerra Mundial, e conforme eu fui estudando, depois da Primeira Guerra e agora um pouquinho mais da Guerra Fria, eu comecei a perceber o quanto que, tipo, nossa, é interessante essa parte, né? Eu acho que o mais legal do filme é que, tipo, o deboche final, assim, o encerramento do filme é que a pessoa assiste esperando uma conclusão, né? Tipo, vou resolver o problema da sucessão do Estado. E o mais engraçado do filme é que você chega no final e você percebe que não tem ensinamento positivo ou negativo por todo esse acontecimento, sabe? No fim, ele morreu e foi substituído por um pamonha e depois foi substituído por alguém mais esperto, como acontece em todos os outros governos e
sistemas ditatoriais, assim. Todo mundo fica esperando, tipo, vão resolver o problema da sucessão do Stalin. Daí chega no final do filme, tipo, não resolve. Ele simplesmente foi substituído por aquele Palermo, que foi substituído depois por alguém um pouco mais inteligente, assim. Eu achei essa sacada muito genial. Sim. É como a gente falou, o problema de sucessão de ditador é muito difícil. Que na monarquia ainda existia uma certa questão ali de tipo, não, é divino, e daí o filho sucede, só que daí também já teve boas altas e baixas. Mas Agora, preparado durante a vida para essa sucessão. sim, a pessoa era educada, né? O problema é que nem o Stalin nunca educou os filhos dele, né? Um mais louco que o outro, de forma diferente. Se eu não me engano, o único que ele educou foi o que morreu na guerra. Então. Eu ia falar isso agora. Que, aliás, morreu na guerra porque ele deixou. Porque ele foi capturado e avisaram pro Stalin. Porque os caras falaram, pô, a gente tem um filho do Stalin, ele vai ceder. Aí ele, tranquilo, matei, tô nem aí. Então, assim, foi interessante. Agora, eu não sei se a personalidade da Svetlana é a que mostra no filme. Mas pela virada de vida que ela deu, porque ela começa a vida como Svetlana Stalina, ela termina como Lana Peters, nos Estados Unidos, denunciando o regime soviético. Então, um filme da vida dela seria bem interessante, não? Assim, a guinada, eu não sei se a idade dela no filme é igual, imagino que deva ter alguma coisa, porque até onde eu li, ela era, vamos dizer assim, amassando the apple of his eye, né? A menina dos olhos do pai dela, e depois deu uma desvirtuada e, assim, pediu asilo nos Estados Unidos, né? Então, é interessante a história de vida dela. Não sei se a personalidade dela é igual do filme, mas eu imagino que filha de um ditador, algumas coisas devem ser parecidas. Assim. Foi criada a vida inteira, né, por ele, né? Não sei qual ponto da vida dela que a mãe dela se matou, né? Qual idade. Mas se foi muito jovem, ela cresceu tendo a visão somente do pai. Né? E o pai dando tudo do bom e de melhor. E pensando, não, tem que ser assim. Ela queria, acho que, libertar, não sei se era namorado dela, alguém que ela tinha um apreço ali. E quando surge essa possibilidade, ela percebe que o cara já morreu faz tempo, né? Sim. Então, acho que também isso pode ter sido uma virada pra ela. Pode ter sido. Porque até então não sei se ele tinha ido passear, alguma coisa assim, né? Na cabeça dela. Eu acho que foi ela teve um primeiro namorado aos 16 que tinha 40, era um cineasta, e acho que Stalin foi muito... Não curtiu muito a ideia de genro, né? Acabou o romance e tal, mas 10 anos depois o cara foi pra Gulag. Eu acho que é dessa pessoa que o filme se refere. Bem, a lição que a gente pode tirar desse filme é que censura uma coisa que sempre... Nossa, vai ser muito bom porque eu realmente não posso reclamar, né? Não tem como reclamar de censura. E que a gente ainda tem que tomar cuidado com a PL 2630, né? Ou chamada PL da censura, que ela ainda está em caráter de urgência, se eu não me engano. Agora. Bom, e quanto você apoia a pessoa que tem o poder ali de fazer essa censura é bom. Aconteceu ali no filme. Quando você consegue, você é do grupinho que está controlando a narrativa, é bom. Você ser um censurador, você apoiar a censura. As pessoas hoje elas têm que tomar cuidado, principalmente no Brasil, é que pode mudar. O censurador pode passar a ser alguém que não concorda com você. Por isso que a liberdade de expressão ela é tão importante, independente da ideologia, independente do sistema no qual você está inserido, sabe? Pode dar o poder na mão de uma única pessoa, de um único grupo, determinar o que pode ser falado ou não, ou a narrativa ou a informação que pode ser exposta ou não. Acho que isso que as pessoas têm que tomar cuidado, nem com essa questão da aprovação da PL, como em todo o resto, né? O resto no qual a gente está inserido hoje. Sim. O que, inclusive, recentemente a gente recebeu o Maduro, que é uma pessoa muito... gente finíssima, inclusive, o segurança dele, que foi passado totalmente... Foi totalmente passado um pano em cima disso. Não dói, Rafa. Na Globo, se o fim de amor não dói, não causou nenhum dano grave, né? É complicado. Mas, querem fazer alguma consideração final? Alguma coisa que queiram falar?
Uma interessante é que essa PL 2630, na minha opinião, ela vai contra o que o artigo 5º fala quando ele diz em um dos seus incisos que nós temos liberdade de expressão vedado o anonimato. A única coisa que é vedado é o anonimato. A Constituição não veda qual é o seu lado, qual é a sua opinião. E quando a gente coloca filtros que são subjetivos e não filtros objetivos, porque quando ele diz o anonimato, ele é um filtro objetivo, você não pode se esconder. Você pode dar a sua opinião, mas de cara limpa, até para que caso você caia em, por exemplo, calúnia, né, seja possível a devida consequência. Mas quando você põe filtros subjetivos e quando você põe o controle desses filtros na mão de uma pessoa, você está entregando algo muito precioso. A sua liberdade. Se tiveram a coragem de pôr uma lei dessa no Congresso e de votar urgência, de passar a urgência, eu acho que o fato dela não ter sido votada é para ver se baixa a pressão popular. Então, uma das coisas que a gente tem que continuar fazendo é dizer o quanto isso é errado. E o quanto a gente não quer isso no país. E o quanto isso é algo antipopular. Para que essas pessoas sintam a pressão de todas as vezes que eles, foi muito dito alguns anos atrás em outros processos, medo do meu aeroporto, eu vou votar por causa do aeroporto, pois façam eles votar não por causa do aeroporto de novo, porque eles vão ter que olhar no rosto do eleitor e falar, você votou isso. Exato. Então essa pressão midiática, essa pressão popular, pacífica, que é legal, que é perfeitamente democrática, né? Ela é essencial para que a gente coloque aquilo que são as nossas prioridades. E as nossas prioridades, desculpa, gente, tem muita coisa para a gente fazer nesse país para ficar preocupando com censurar os outros, vocês não acham, não? A economia está indo abaixo, a gente tem um arcabouço tributário para tomar conta, que é uma bagunça, que tem leis e leis o dia inteiro, todos os dias novas leis, tem uma até pus um texto recentemente, umas coisas que o IBPAD faz, uns números que o IBPAD faz, do quantas normas tributárias tem. São mais de 5 quilômetros só de norma tributária. Tem aquele famoso livrão que o pessoal vê na internet. Vou contar para vocês, já está desatualizado. E a gente está preocupando com censurar os outros. Pequenas empresas e grandes empresas estão saindo, estão fechando. A gente perdeu a Ford, ninguém fez nada. Só mais de 5 mil empregos. Tipo, dane-se, mas o importante é censurar os outros. Então isso eu acho que demonstra muitas prioridades. Pessoas que morrem na fila do SUS, né? Pessoas que morrem na fila, pessoas que não têm educação de qualidade. E morrem né? por falta de saneamento. Sim. Exatamente. Então, assim, isso mostra as prioridades. A economia está assim. Que nada. A economia tá ótima, tá? Só entenda que ela tá um skate, você andando de skate, pulando de uma escada e caindo, né? Mas. Numa escadaria, diria, mas. Tá perfeita a economia, tá? Enfim. Lô, quer dar alguma. Eu acho que é isso, Rafa. Acho que o filme, como eu falei antes, é bom pra gente dar uma risada e também a gente não pode esquecer toda a mensagem que tem por trás dele. O quão importante é a gente defender a nossa liberdade, por mais que não deveria ser prioridade uma discussão como essa no país no qual a gente vive, infelizmente está em pauta. Acho que é importante a gente não deixar isso passar, não deixar isso de lado, não dar a devida importância, sabe? Eu acho que essas manifestações que tiveram hoje em todo o país, acho que foram de extrema importância para demonstrar que o brasileiro ele não está dormindo em relação a isso. A gente entenda que há outras pautas importantes, como essa pauta está na mesa, não podemos ficar calados, sabe? A gente tem que se posicionar, a gente tem que defender a liberdade de expressão, a liberdade de escolha das pessoas e vetar ou vedar o quanto mais essa questão da censura. É que não seja um assunto que devesse estar em pauta, infelizmente ele está. E a gente não pode deixar ficar em silêncio, né, quanto a isso. Tem que falar enquanto a gente pode falar. Chegar um tempo que a gente não possa mais fazer isso, né? Bastante as pessoas chamam de narrativa, porque até onde eu sei que o atual presidente chamou de narrativa, o Boric, que é de esquerda, chamou de fatos. Eu acho que a gente ficou bem envergonhado no cenário internacional de receber uma pessoa que faz o que o Maduro faz na Venezuela
que tem um segurança que faz o que ele fez com a repórter, e interessante que a imprensa luta tanto pela liberdade, bateu tanto, falou tanto, e de repente um silêncio. Tá Sim. tudo bem. Tá O que eles tudo faziam na tranquilo. ditadura tava ali, tipo, não, tem que lutar pela liberdade de imprensa e tudo mais, e hoje em dia, né? É a famosa indignação seletiva. Então, cuidado com a indignação seletiva. Porque ela pode ser seletiva aqui dentro, para os grupinhos que acham que eles são o centro do mundo, mas lá fora as pessoas estão vendo. Não foi só o Lacalle-Pou que falou. Tudo bem, ele não é de esquerda. Foi o Boric, do Chile, que é de esquerda. Falou. Isso eu achei impressionante. Porque quando você começa a ser corrigido pelas pessoas que, em tese, concordam com você, é porque você saiu tanto da linha, do normal, que já não... Desculpa, até aqui eu vou. Daqui pra frente, eu tô botando a minha cabeça a prêmio pra concordar com você. Aí não vai rolar. Exato. E, bem, só mais pra finalizar, uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar, ainda mais porque eu gosto de estudar história por hobby, é que se você se pergunta se isso pode dar certo no futuro, olhe para o passado e pergunte por que que deu errado. Né, então, se regulação não deu certo, acho que deve ter sido por um bom motivo. Mas, né, acho que por hoje é isso. Queria agradecer, né, quem, né, tá assistindo a gente até agora. E até um próximo episódio. Mais Ferrinhos, mais Rafa, até mais. Marjorie, obrigado pela participação. Dividir um pouco com Obrigada, gente. conhecimentos também. Sim, obrigado por estar aqui. E até mais. Eu que agradeço estar aqui. Muito obrigada. Tchau, Ferrinhos.